aos que dormem. Isso aconteceu há alguns anos. Você pode ter ouvido rumores se estiver no campus. Alguns até circularam online. Ninguém sabia o que realmente aconteceu, porque sou o único que sabe, e fiquei calado, por uma infinidade de razões. Nenhum deles importa agora. Aqui está o que realmente aconteceu. Nós 4 fomos escolhidos a dedo para este experimento pelo professor Ricardson, porque todos estudamos com ele, trabalhamos com ele e, tanto quanto qualquer um pode, ganhamos sua confiança. Ele disse que este era diferente. Tivemos que ficar quieto. Ele queria manter os detalhes no mínimo. Tudo o que ele dizia antes de entrar era que precisava de 1 mês de nossas vidas e que, se conseguisse, dormir nunca mais seria uma necessidade. Pense nisso, ele disse. 6 a 8 horas adicionais todos os dias. Seu mês será pago de volta antes do fim do ano. Se ele estivesse certo, ele teria um prêmio Nobel com certeza. Mudaria o mundo. Nós acreditávamos nele. O sono se tornaria um hobby. Imagine isso. Nos sentimos sortudos por fazer parte disso. Entramos com as maiores esperanças. Estávamos tão empolgados com um novo futuro para a humanidade e para nós mesmos. Eu fui o único a sair daquele lugar. Primeira semana. O professor Ricardson nos levou ao local de sua van, explicando ao longo do caminho o que deveríamos fazer. Para os propósitos de estudo, fomos solicitados a permanecer no complexo, como ele o chamava. Estaríamos trancados de fato, e privados de janela e Wi-Fi. Além de suportar pacientemente, não tivemos que fazer muita coisa. Minha máquina faz todo o trabalho, explicou. Ela usa uma mistura complexa de ondas sonoras para interromper os processos do sono, apêndices evolutivos dos dias anteriores à civilização. O efeito colateral mais imediato que você notará é que você não sonhará. Quaisquer outros efeitos que notamos deveríamos catalogar. Estávamos, como ele disse, em território desconhecido, e por isso tivemos que mapear os perigos. A imensidão do projeto foi bastante inspiradora. Então vimos o complexo, o octógono, como era conhecido. Uma estrutura octogonal de concreto construída no final de um labirinto de estrada de terra em algum lugar no sertão de Searcy, Arkansas. Nunca mais consegui encontrá-lo. O professor disse que foi originalmente concebido como uma prisão para terroristas, mas foi abandonado e nunca usado. É praticamente impenetrável, invisível para os satélites, mas para nós estava abastecido com todos os confortos necessários para 1 mês de dedicação. Acho que não sei se algum de nós esperava realmente conquistar o sono. Pensamos que talvez fosse possível uma redução nas necessidades do sono. Passamos boa parte dos primeiros 2 dias especulando sobre como a máquina funciona com sua complexa mistura de ondas sonoras. E se o sono é realmente um apêndice evolutivo, como o professor havia afirmado. No terceiro dia, de apenas 3 a 4 horas de sono, ao contrário de nos sentirmos grogues, estávamos mais acordados e cheios de energia do que nunca. Estávamos alertas e prontos para debater essas ideias. Foi quando a emoção realmente nos atingiu. Ele realmente fez isso, disse JT. JT era um cara grande, de barba ruiva. O tipo de cara que ainda tem uma coleção saudável de cartas de Magic. Nós não sabemos disso, disse James, sempre cético. Ele veio da Austrália apenas para estudar com Ricardson, na verdade. A máquina pode estar estimulando as glândulas suprarrenais e nos dar uma dose leve de adrenalina durante todo o dia. Bom, mesmo assim, não mudaria o fato de que ele venceu o sono, eu disse. Com o nosso tempo extra, estávamos lendo muito, jogamos uma quantidade estúpida de Call of Duty e ainda tínhamos muito tempo para sentar e debater.
Acho que tenho que admitir que é incrível, disse James. Todos nós sentimos. Era quase eufórico. A emoção que sentimos por sermos possivelmente os primeiros humanos a viver sem a necessidade de dormir. Tecnicamente, ainda precisávamos de algumas horas todas as noites, mas decidimos juntos que era mais por hábito do que necessidade. Então, no quarto dia, Dom disse: há algo errado. Dom era sério, super sério. Ele costumava ser um franciscano, foi o que eu ouvi. Ele não falou muito e, quando o fazia, geralmente valia a pena ouvir. Desta vez ele colocou em palavras algo que eu estava sentindo, mas acho que meio que enterrado sob a emoção. Com o experimento ou... Não, eu não sei. É um sentimento, essa inquietação constante, como se não estivesse indo do jeito que deveria estar, ou que estivéssemos no lugar errado. Não, disse James. Acho que é isso. É este lugar. Todos nós sabíamos que era estranho quando vimos pela primeira vez este octógono de concreto. Mas viver nele, acho que há algo de errado com este lugar. Como se algo terrível tivesse acontecido aqui. Bom, eu entendi que nunca foi usado, eu disse. Os governos sempre dizem isso sobre prisões de tortura. É mais do que isso, disse JT. Eu também sinto. Eu pensei que era apenas por falta de janelas no início, mas não é isso. Acho que são os ângulos. É como se os ângulos deste prédio não somassem o que deveriam. E se todos estiverem mortos lá fora? Perguntou o Dom. James pulou tão rápido de sua cadeira que caiu no chão. Pare com essa merda, Dom. Por que você diria isso? Bem, o que você está dizendo? Este é um octógono assombrado ou algo do tipo? Sim, James. Foi construído em um cemitério indiano octogonal. Ok, você quer jogar isso? Eu posso jogar. Veja, o espaço ao nosso redor se transforma com base em como nós o percebemos. Pegue uma igreja. As pessoas que vão lá o percebem como sagrado. Então eles fazem coisas como deixar suas muletas para trás quando se forçam a andar, ou acendem suas velas, ou qualquer outra coisa. Estas alterações ao espaço apenas potenciam a percepção de santidade e influenciam os futuros visitantes a percebê-lo da mesma forma e alterá-lo da mesma forma. Os lugares assombrados são os mesmos. Por uma razão ou outra, eles começam a ser percebidos como assombrados. Mas quando eles são percebidos dessa maneira, mais eles são imbuídos de assombração. Mesmo que você nunca tenha visto o lugar antes, você percebe as pistas sutis. Se você for sensível, de certa forma, é verdade dizer que é um espaço assombrado. É verdade dizer que a igreja é santa. Nossa interação com aquele espaço o tornou algo mais do que apenas madeira e gesso, ou qualquer outra coisa. Então, o que estou dizendo é que talvez algumas coisas tenham acontecido aqui e estamos entendendo algumas coisas horríveis. E nesse sentido, sim, talvez seja um octágono assombrado. Não, disse Dom. Lugares são considerados sagrados porque uma autoridade telégrafa para quem quiser ouvir. Assim como lugares assombrados ganham muito dinheiro com turistas idiotas. Seja o que for, eu disse, todos concordamos que algo não está certo sobre a nossa situação. Talvez seja a máquina. Eu digo que deveríamos escrever isso como um efeito colateral. Nesse ponto, pelo menos todos concordamos. Não acalmou nenhuma das nossas inquietações, mas anotamos. De alguma forma, concordamos com o fraseado imediatamente também. Sensações agudas de que entramos em algo onde não somos bem-vindos. Segunda semana. Tentamos o nosso melhor para ignorar esses sentimentos e continuar como tínhamos sido. Aqueles primeiros dias foram alguns dos melhores de nossas vidas adultas.
mas nunca voltamos a esses tempos felizes. Percebi então como Rickardson tinha sido míope em nos deixar lá sem nenhum meio de contato com o mundo exterior. Isso é exatamente o que eu estava pensando. Rickardson não é um cara burro, você me entende? Acho que ele fez isso de propósito. E por que ele faria isso? Para a ciência, é claro. É um daqueles meta-estudos onde nos dizem que é sobre uma coisa, mas na verdade é sobre como reagimos ao experimento, como os experimentos de Milgram. Ou não é escolha dele, disse James. O governo está obrigando ele a fazer isso. E essa máquina foi projetada para nos controlar, ou algum tipo de culto cientologista. Esta é uma instalação construída pelo governo, que realmente faz sentido, mas não a parte da cientologia. Pense nisso, James começou, mas eu interrompi. Ok. Vamos voltar à Terra por um segundo. Na melhor das hipóteses, Rickardson é só um idiota que não se importa com o nosso bem-estar pessoal, certo? Dá um tempo, disse Dom, o que eu menos esperava que fosse me responder. Pare de tentar agir como o cara mais racional da sala. Você não sabe do que Rickardson gosta. Ele gosta de outras coisas. Coisas sobre as quais nunca falará publicamente. Olhei para os outros e vi uma confusão semelhante. Do que você está falando? Eu ouvi um pouco sobre isso, na verdade, disse James. Ele tem algumas ideias diferentes. Vamos apenas dizer que ele não é o acadêmico respeitado que se apresenta. Eu li alguns dos conteúdos que ele não publica. Ele pensa e acredita muito seriamente que há algo a mais, algo além disso. Ele bateu na mesa. Algo mais do que coisas materiais. Isso não é completamente estranho. Eu disse com um encolher de ombros. Eu esperava o pior. Ele colocou dessa forma. Dom continuou, me ignorando. Pense no início da existência. Tinha que haver condições tais que a existência do universo fosse possível. Se o universo não fosse possível, então não poderíamos ter vindo a existir. Isso é lógico, correto? Nós assentimos. Bom, e essas condições não podem ser materiais, nem leis da matéria, já que elas surgiram com a existência do universo. Então, quaisquer que sejam essas condições, elas têm que ser algo diferente da substância básica do universo. Isso faz sentido? Eu acho, eu disse. Isso não está se transformando em um argumento para Deus, está? Ele balançou sua cabeça em negação. É um argumento para algo que continua a existir. Exceto que não podemos nem dizer isso. Porque ideias como algo e existir são desenvolvidas por e para dentro da realidade física. Isso é algo pré-físico, algo pré-existente, que quer que tenha permitido que o universo seja. Quem sabe o que mais ele tem feito nesses bilhões de anos. Apenas fazer essa pergunta já está violando as estipulações. Eu comecei a dizer, minha formação em filosofia entrando em ação. Sim, disse Dom. Mas ele acredita, ele acha que é a fonte do livre-arbítrio. Nossos cérebros o tocam de alguma forma. E assim ele acredita que pode alcançá-lo, estudá-lo, usá-lo. Não consegui ler muito mais do que isso. E se esse experimento é algo que ele não está colocando nos livros, acrescentou James. Pode ter a ver com seus interesses mais peculiares. Então, em vez de eliminar o sono, ele está tentando nos fazer ver Deus? Eu perguntei, sarcasticamente. Não sei. Só estou dizendo que, se ele acha que o cérebro toca outra realidade, esse é exatamente o tipo de experimento que ele gostaria de tentar provar a sua teoria. Você acha que ele tem esse quarto grampeado? Perguntou JT. Acho que ele pode estar aqui em algum lugar. Eu disse sem nem pensar no que estava dizendo.
Eles olharam para mim esperando uma explicação e com o que parecia medo em seus olhos. Estranho termos tanto medo deste homem que admirávamos há menos de 2 semanas. Às vezes, sinto alguém me observando dormir. Expliquei, minha voz começando a tremer. Achei que era um de vocês no começo. Eu sinto isso, especialmente quando não estou bem acordado, mas não completamente adormecido. Aqueles momentos em que você acorda por alguns segundos para ajustar seu travesseiro. Eu podia sentir, ver e ouvir alguém de pé sobre mim, apenas respirando e observando. E eu estava muito perto da inconsciência para fazer qualquer coisa a respeito, então eu simplesmente voltava a dormir. Eu podia ver o terror enchendo os olhos dos outros enquanto eu falava. Eu tenho sentido isso também, disse Dom, quase em um sussurro, como se ele estivesse com medo de ser ouvido. Achei que estava ficando maluco. Eu também, disse James. Alguém mais está aqui? Eu disse. Nós nos aproximamos, nossos olhos correndo nervosamente ao redor da sala de concreto cinza. Estávamos todos sentindo a mesma coisa, tenho certeza. Que estávamos presos dentro desse edifício horrível, com alguém ou alguma coisa. Espera, disse JT. O que essa pessoa estaria comendo? Não vemos nossa comida desaparecendo. Não há saída. Não há realmente nenhum lugar para se esconder. Temos que começar a ser sensatos. Soltei um suspiro de alívio, porque ele estava certo. Ok, vamos pensar sobre isso. Digamos que este é outro efeito da máquina. Fase 2, paranoia. Fase 2, paranoia. Dom disse com um aceno de cabeça. Nós anotamos. No dia seguinte, quando todos nos reunimos para o café da manhã, JT perguntou: Vocês todos tiveram algum sonho? Todos nós balançamos a cabeça. Ricardo só estava certo sobre o dinheiro com aquele cara. Eu disse. Vocês sabiam que crianças selvagens não sonham? Como sabemos disso? Perguntou James. Eles nos dizem. Os poucos que socializam. Dizem que sonhar é algo que só começa depois. Quando eles têm linguagem, permanência de objetos e toda essa merda. E os cachorros? Eu perguntei. Tipo, perseguir coelhos durante o sono? Respostas autônomas. Talvez a permanência de linguagem e de objeto afete apenas a capacidade de lembrar dos sonhos, disse James. Ambos são consistentes com os dados superficiais. O ônus é de onde você pode provar o contrário. O JT zombou. E qual é seu ponto afinal? Perguntou o Dom. O ponto é não ter sonhos. Você acha que é saudável? Não acho saudável. Acho que a máquina não está fazendo a gente não precisar dormir. Está fazendo a gente não se sentir cansado. Acho que tudo isso pode estar acontecendo porque não estamos sonhando. Nós não podemos realmente responder, podemos? Disse James. Os sonhos acompanham naturalmente o sono REM. Portanto, não temos estudos que diferenciem os efeitos de não sonhar e não dormir. Ou talvez estejamos sonhando e os sonhos estão indo para outro lugar, disse JT. Eu não sabia o que ele queria dizer com isso. Ninguém sabia. Mas todos nós paramos de falar e nos dispersamos. Algo sobre isso parecia muito verdadeiro. Terceira semana. Nossos encontros para discussões teóricas tornaram-se cada vez mais raros. Costumávamos nos isolar e nos olhávamos com desconfiança. Eu ainda tinha esses sentimentos de mal-estar e de indelicadeza todos os dias, cada noite, a figura de pé sobre mim. Eu estava dormindo ainda menos agora, cerca de 1 hora no máximo.
tão pouco sono que comecei a pegá-lo fugindo. Da última vez, eu estava acordado o suficiente para ver para onde estava indo. É este canto particular do meu quarto que sempre me pareceu peculiar. Eu me peguei olhando para ele, mesmo quando eu não queria. É um ponto onde ângulos são estranhos. Meus olhos tinham dificuldade em focar nele. A figura se esgueirou direto para aquele ponto e desapareceu nele. Quando acordei totalmente, questionei se eu tinha alucinado a coisa toda. Talvez a fase 3, alucinações. Fui até aquele canto e olhei para ele de perto. Tinha um cheiro estranho, como terebitina. Então, quanto mais eu olhava para ele, mais eu forçava meus olhos a focar. Eu tinha certeza que algo estava se movendo dentro e estava me observando. Eu ouvi esse som horrível e cheio de ódio vindo do fundo do canto então. Eu não esperei para entender o que fez aquele barulho. Deixei aquele quarto para sempre. Tirei todas as minhas sonecas curtas na biblioteca a partir de então. Quando eu estava deitado na biblioteca, ouvi JT conversando com alguém no corredor. Ele estava contando a ele sobre os ângulos novamente. Ele disse que há mais graus no prédio do que pode haver. Então, uma forma fechada padrão. 2.007.488 graus a mais, disse ele. Apenas o suficiente para deixá-lo louco, mas não o suficiente para ser óbvio. A pessoa com quem ele estava falando disse algo que não entendi. Algo como: esses são os graus de rasgar. A voz estava distorcida de alguma forma, então não posso ter certeza. O que eu tinha certeza era que eu não reconhecia aquela voz. Quem quer que JT estivesse falando não era um de nós. Pode ser bobo, mas eu estava com medo. Fiquei ali, fingindo estar dormindo enquanto o JT passava. E quando ele fez, senti alguém ou alguma coisa entrando na sala e ficar em cima de mim. E então, foi embora. Depois de mais ou menos 1 minuto dizendo a mim mesmo que estava sendo tolo, fui atrás de JT. Eu não o vi em lugar algum. Eu esbarrei em James e ele também disse que não tinha visto o JT. Você viu ou ouviu alguém que não deveria estar aqui? Eu perguntei a ele. James olhou para mim com uma mistura de surpresa e terror. Como você sabe? Ele perguntou. Eu não contei a ninguém. Sobre o quê? Ele me disse que tinha ouvido sua mãe chamando por ele. Não um som fraco que ele confundiu com sua mãe, mas sua voz, clara como a minha, chamando por ele. Ele quase respondeu a ela, ele disse. Quase. Então ele parou. Ela está morta há 1 ano, cara. O que quer que estivesse me chamando não era minha mãe. Eu vi que ele estava tremendo e suas mãos estavam cerradas. Eu disse a ele para ficar lá. Pode ser alucinações auditivas. Eu estava ouvindo coisas também. Uma criança chorando, tão baixo no início. Eu pensei que poderia ser a máquina. Devemos convocar uma reunião. Pensei em JT e no que tinha ouvido momentos atrás. Vamos apenas dizer a Dom. Como efeito colateral da máquina, faz todo sentido. Disse Dom depois que contamos a ele. Os sons não devem ser audíveis. No entanto, nossos cérebros devem estar captando seus padrões aleatórios e interpretando-os como algo. O cérebro atribui uma memória para tomar o padrão significativo. Você acredita nisso? Nem por 1 segundo. Respondeu James. Mas tínhamos uma escassez de explicações racionais, e essa era muito boa. Eu esperava que ele estivesse certo. Alguns dias depois, encontrei James no ginásio, batendo no saco de pancadas. Perguntei-lhe se ele estava bem. Ele me ignorou. Então voltei para a sala de leitura. Alguns minutos depois, ele estava atrás de mim. Aquela voz. Tenho ouvido e não é da minha mãe, ele disse. Claro que não, eu disse. Nós já tínhamos decidido isso, afinal. Não, quero dizer...
Não sei o que quero dizer. É só que minha mãe era uma pessoa muito gentil. Mesmo que essa voz esteja tentando soar como ela, não é nada parecido com ela. Não é gentil. Não é humano. Eu larguei meu livro e olhei para ele, para ver se ele estava falando sério. E ele estava, muito sério. Ele está me contando sobre todo tipo de coisa, ele disse. Ela me perguntou se você se lembra do galpão. Eu não poderia dizer nada sobre isso. Eu fiquei sem palavras. Eu nunca falei sobre isso, por uma boa razão. Levei anos para aceitar o que aconteceu. Foi há muito tempo. Eu estava brincando atrás de nossa casa na floresta, como sempre fazia. Eu gostava de construir casas na árvore. Saí um pouco da propriedade e vim para este galpão. Eu nunca tinha visto antes, mas parecia velho. Eu lembro disso. Eu vi uma criança chorando lá dentro, pensando que poderia ter um amigo com quem fazer a casa na árvore. Olhei para a janela. O garoto estava todo acorrentado e havia uma tigela de cachorro no chão. Eu queria ajudar, mas sabia que estava invadindo. Eu olhei em volta. Foi quando eu vi esse homem, cerca de 6 metros dentro da floresta. Ele estava vestido todo com roupas pretas e antiquadas, como roupas do século XIX. Ele devia estar me observando o tempo todo, inexpressivo. Fui correndo até em casa. Eu estava com tanto medo que não contei aos meus pais sobre isso. Até que eu deveria ir para a cama e tive que explicar por que estava com medo de dormir. Eles chamaram os policiais imediatamente. Encontraram um galpão. Ouvi dizer que encontraram as correntes e a tigela, mas o garoto se foi. Eu sempre me culpei por não ajudar o garoto imediatamente. Você... perguntou James. Sim. Ok, bom. Ele está me dizendo como sair. Olhei para ele sem uma palavra, porque ele parecia tão maníaco. Ela disse que há uma saída secreta dentro do JT. Nós apenas temos que abri-lo para chegar ao fim. James, eu disse sem saber o que mais dizer naquele momento. Eu sei, disse ele com um gole. Eu sei que não é verdade. Eu só tinha que contar a alguém. Não sei o que está acontecendo nesse lugar. Eu estou com medo, cara. Eu também. Tínhamos que sair daquele octógono. 4ª semana. James e eu começamos a procurar saídas depois disso. Como não estávamos dormindo agora, tivemos tempo de sobra para fazê-lo. Toda vez que pensávamos ter encontrado algo, era um beco sem saída. Foi enquanto estávamos fazendo isso que vimos Dom parado sozinho no corredor, de costas para nós. O que está acontecendo? James me perguntou. Algo sobre isso parecia estranho. Dom, você está bem? Ele se virou com um sorriso, nos deu um grande aceno. Tchau, pessoal, disse ele e virou a esquina. Olhei para James para ver se ele estava pensando a mesma coisa que eu, que algo ruim estava para acontecer. E ele já estava olhando para mim, correndo atrás dele. Ele já estava no final do próximo corredor, entrando no elevador. Dom, não! Gritamos, corremos atrás dele, mas as portas se fecharam antes de chegarmos lá. Ele subiu. A questão é que o octógono é um prédio de um andar. Não há elevador. Nunca antes ou depois. Não sei para onde Dom foi, ou se o que acho que vi realmente aconteceu. Mas eu sei que nunca mais vi Dom. Eu não entendo o que está acontecendo. Antes que pudéssemos pensar sobre isso, um grupo de pessoas virou a esquina e estava caminhando em nossa direção. Acho que devemos ir, eu disse. Quem são eles? James, vamos! Porque eles estão embaçados? Eu não sei, vamos! Agarrei seu braço e o puxei comigo. Então corri. Corri até chegar à cozinha e me escondi entre a parede e a geladeira. Eu tinha certeza de que James estava bem atrás de mim. Eu podia ouvir seus passos durante todo o caminho. Mas quando eu olhei,
Ele tinha ido embora. Fiquei lá até meu corpo não aguentar mais, provavelmente algumas horas. Quando saí, vi alguém me espiando pela porta. Fiquei tão assustado e me encostei na parede. Era um garotinho. Olá, eu disse. Então ouvi gritos. O menino se foi. Mais gritos. Eu não podia simplesmente deixar alguém em perigo de novo. Não. Corri em direção aos gritos, com medo de que poderia estar acontecendo com James. Eu ouvi um grito novamente, mas este engasgou. Estava vindo do quarto de JT. Eu ainda desejo não ter aberto aquela porta. James estava lá. Ele havia cortado o JT e estava tateando em suas entranhas. A expressão chocada e agonizante estava congelada no rosto de JT. O que você fez? Eu tenho que sair daqui, disse James enquanto vasculhava os intestinos de JT. Eu saí do quarto. Eu não sabia mais o que fazer. Eu só tinha que encontrar algum lugar para me esconder até que Rickardson pudesse nos tirar de lá. Uma vez que eu estava fora da sala, ouvi James dizendo: Mãe? Oh, não. Não, não, não. E então, ele gritou. Corri de volta. James tinha ido embora. A porta do quarto não tinha saído da minha vista. Não tem como ele sair, mas ele se foi. E uma fumaça preta e nociva estava saindo do abdômen de JT. Cheirava a pneu queimado. Voltei para a cozinha, encontrei um suprimento de velas, derreti um pouco de cera em toalhas de papel e enchi meus ouvidos com isso. E então me enrolei em um canto, com os olhos fechados, e esperei o sono chegar. Esperei por muito tempo, mas finalmente chegou. Quando acordei, o professor Rickardson estava me sacudindo. Ele já tinha puxado as toalhas de papel dos meus ouvidos. Achei que ele viria mais cedo. Descobri mais tarde que tinha dormido por vários dias. Ele me perguntou onde os outros foram. Eu contei tudo a ele, tanto quanto eu entendi. Tentei levá-lo ao corpo de JT, mas se foi. Nenhum traço de sangue. Ele me levou para um hospital depois disso, para certificar de que estava tudo bem. Eu vou pagar a conta, disse ele. Além disso, você pode esquecer seus empréstimos estudantis. É assim que vai ser? Eu coloquei você em perigo. Então sim, você ganhou. Se você ficar quieto. Eu disse a ele que não podia ficar calado por causa do que aconteceu com os outros. Você não acha que essas coisas realmente aconteceram, não é? Todas as leis do universo físico se suspenderiam apenas para vocês quatro? Não, aqueles eram sonhos acordados. Você não deveria sonhar. Achei que tinha compensado. A máquina precisa de ajustes. Isso é ciência. Os outros estão bem. Eles vão ficar quietos por um tempo, até eu publicar os resultados. Por favor, faça o mesmo. Eu queria acreditar nele. Sempre me considerei uma pessoa racional. Eu simplesmente não acreditei nele. Sim, tudo poderia ter sido um sonho. Essa seria a explicação mais simples. Mas não era um sonho. Tentei encontrar os outros. Eu nunca pude. Eu não acho que eles estão bem. Tentei contar à polícia sobre isso, mas eles queriam provas. Não consegui nem mostrar o octógono. James, JT, Dom. Se vocês estiverem por aí e ouvirem isso, deixe-me saber que estão bem. Deixe-me dizer o que penso. Acho que o professor Rickardson estava certo sobre uma coisa. O sono realmente é algo que evoluímos para nos proteger. Exceto, não das criaturas que vagam pela floresta à noite. Ele nos protege de algo muito pior. Algo ao nosso redor. Não é nada obsoleto. Agradeça aquilo em que você acredita, pois você pode dormir e sonhar.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, eu estou de volta e prometo parar de procrastinar e editar todos os magníficos episódios que eu gravei recentemente. Eu venho por meio deste, mais uma vez, para agradecer a todos que chegaram no final de mais um conto. E não se esqueçam de verificar a descrição deste episódio para me seguir em todas as minhas redes sociais. Muitíssimo obrigado mais uma vez e até a próxima.